começou com Jesus, nosso Senhor, demonstrando seu amor, sua graça e paz invadiu nosso ser, transformou nosso viver. Foi Ele quem abriu os nossos olhos e mostrou um novo caminho. Foi Ele quem tocou em nossos lábios e nos deu um novo destino. Foi Ele, é Jesus, dono de tudo que existe. Foi Jesus quem nos salvou pra cantar e proclamar que não há outro pra cumprir sua missão. Foi Ele quem abriu os nossos olhos e mostrou um novo caminho. Foi Ele quem tocou em nossos lábios e nos deu um novo destino. Foi Ele, é Jesus, dono de tudo que existe. Foi Jesus quem nos salvou pra cantar e proclamar que não há outro Deus. É Jesus, dono de tudo que existe. Foi Jesus quem nos salvou pra cantar e proclamar que não há outro Deus. Foi Ele, glória pois a Ele. Foi Ele, glória pois a Ele, é Jesus, dono de tudo que existe. Foi Jesus quem nos salvou pra cantar e proclamar que não há outro Deus. É Jesus, dono de tudo que
Tu és santo, santo, santo. Para sempre santo, justo, digno, fiel e verdadeiro é Jesus. Santo, santo, santo. A ti rendemos glória, honra, força e todo louvor para sempre santo, justo, digno, fiel e verdadeiro seja a glória. E todo louvor para sempre santo, justo, digno, fiel e verdadeiro é Jesus. Jesus, Jesus. A ti rendemos glória, honra, força e todo louvor para sempre santo, justo, digno, fiel e verdadeiro seja a glória. Para sempre santo, justo, digno, fiel e verdadeiro é Jesus. Jesus, Jesus, Jesus.
A mensagem de hoje é Jesus Cristo, tem como tema Jesus Cristo é o Senhor do mundo visível e do mundo invisível. Parte 2. Mas não é parte 2 porque é uma continuação do 1, é parte 2 porque o tema é o mesmo, mas é uma mensagem independente. Vamos lá. Texto bíblico para leitura, Atos capítulo 19, dos versos 13 ao 16. Diz assim: alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que o teu nome seja exaltado nesta mensagem. Que o teu nome, Senhor Jesus Cristo, seja crido e vivido para a tua glória e para a tua honra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu sempre digo que você, quando está lendo a Bíblia, você precisa buscar princípios que ajudam você a compreender que aquele fato talvez não se repita, mas aquele fato traz princípios importantes que podem ser repetidos. Os princípios podem ser repetidos. Então, o primeiro que eu enxergo aqui nesse texto é que o nome de Jesus é poderoso, mas precisa estar nos lábios de quem realmente é convertido. O nome de Jesus é poderoso, mas precisa estar nos lábios de quem realmente é convertido. Você lembra que eram 7 jovens, esses 7 jovens eram filhos de um dos chefes dos sacerdotes dos judeus, e eles então estavam ali promovendo o exorcismo, tá certo? Vamos aqui expulsar os demônios. E aí eles disseram: nós expulsamos você em nome de Jesus a quem Paulo prega. Em nome de Jesus a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. E a gente viu pelo texto que não só não deu certo, como deu tudo errado, né? E a grande questão é, eles não conheciam Jesus Cristo. Então não adianta você ter na boca palavras de Jesus. Eu fico triste quando eu ouço pessoas usando o nome de Jesus, e muitas vezes elas utilizam como se falassem uma frase de efeito, né? Ou uma interjeição, ou qualquer coisa parecida com isso. Muito tempo atrás aí apareceu na televisão, pessoas começaram a falar, acho que foi numa novela, não sei, e as pessoas diziam: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. E aí as pessoas começavam a repetir essas frases como se fossem frases de poder, frases, mantras, né? Mantras ou rezas. Gente, não serve para nada. Nossa, mas o nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem poder, mas na boca de quem crê nele. Você tem que tomar cuidado para não blasfemar contra Deus. Não blasfemar contra o Senhor. Né? A Bíblia diz que a gente não deve jurar nem pelo céu, nem pela terra, nem por nada, não é isso? Por quê? Porque senão é uma blasfêmia contra Deus. A gente não pode usar o nome de Deus em vão. É o texto bíblico que ensina isso. Né? A gente não pode brincar com o nome do Senhor. A gente utiliza o nome do Senhor porque cremos nele, cremos para a salvação, entregamos a vida a Cristo. Então, cuidado com isso. Segundo, os demônios conhecem a Cristo, sabem quem são os servos de Deus de verdade, mas os demônios não vão reconhecer aqueles que não são de Cristo. Certo? Então, quando um dia o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Essa é uma coisa incrível, né? O poder de Deus precisa estar na vida de alguém que se converte a Cristo e que anda com Cristo. Senão,
os demônios não vão sair, nem vai acontecer nada. Né? Outro princípio, aquela pessoa que estava endemoniada estava sofrendo. O texto não fala que estava sofrendo, mas eu quero chamar a sua atenção. Aquela pessoa que estava endemoniada estava sofrendo porque era usada por demônios. Na parte 1 dessa mensagem, eu falei daquele homem que estava numa sinagoga e estava possuído por demônios, né? E quando os demônios saíram, porque Jesus mandou que eles saíssem, os demônios o jogaram na terra. Quer dizer, tipo assim, isso daqui é um puppet, né? É um brinquedinho, é um bonequinho, eu vou jogar fora. Vou sair, mas eu jogo essa pessoa fora. As pessoas que estão endemoniadas, elas estão endemoniadas porque em algum momento algum pacto aconteceu, ou por parte dos pais, ou por parte da pessoa, e houve ali um convite para que aqueles demônios entrassem. Tá certo? Não é assim, estou andando na rua e... Não é assim. Tem que ter um pacto, tem que ter algum acordo com o inferno. Tá? Tem que ter alguma coisa que aconteceu em algum momento, aquela pessoa foi a lugares que não deveria e achou o inferno. Eu sempre digo isso, você busque a Cristo, porque se você tira os olhos de Cristo, o resto está cheio de demônios. Busque a Cristo. Né? Os demônios são espíritos malignos. O diabo, chefão deles, veio para matar, roubar e destruir. O que os demônios fazem? Matar, roubar e destruir. Diz o texto, então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou. Lembra? Aquele endemoniado saltou sobre aqueles 7 homens. Isso é uma coisa interessante, né? Eram 7 homens contra um homem. No mundo real, 7 homens contra um homem, não tem como um vencer 7. Né? No mundo real estou falando, não estou falando de filme chinês, tá certo? O cara voa e bate em 50 e não fica nem cansado. Eu estou falando de mundo real, certo? Agora, quando alguém está endemoniado, ele tem uma força descomunal. Esse endemoniado, esse homem endemoniado, dominou os 7 outros, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram de casa nus e feridos. Então não é brincadeira, nós não estamos brincando aqui falando dessas coisas. Eu estou mostrando para você que existe um mundo espiritual e que esse mundo espiritual ele só é dominado pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Na força do ser humano não acontece nada. Não, eu sou uma pessoa cheia de... Eu me lembro uma vez que eu fui até a casa de um casal e o rapaz era um rapaz muito forte, fisicamente forte. E agora, a hora que a gente começou a orar por ele, ele ficou endemoniado. Ele tinha pactos, ele ficou endemoniado. E imediatamente a gente falou, como é que um homem agora endemoniado, que tem uma força descomunal, já... e num corpo que era um corpo de um atleta, de um homem muito forte. A sensação primeira era, pronto, né? Vamos apanhar aqui. Mas é só uma sensação de menos de 1 segundo. Por quê? Porque o que entra no nosso coração é o nome de Jesus Cristo tem todo o poder nos céus e na terra. E nós mandamos aqueles demônios embora. E o cara não conseguia se mover enquanto ele não ficou livre, porque eu mandei que os demônios ficassem amarrados, ficassem ali quietos e saíssem. Quando os demônios saíram, ele disse, o que está acontecendo? É triste. A pessoa sofre. Né? É muito triste. Então, o que a gente aprendeu com esse texto em particular do livro de Atos? Número 1. É uma questão de aliança com Deus. Aqueles 7 jovens, né, filhos daquele sacerdote, eles não tinham aliança com o Senhor. Eles não tinham. Eles eram religiosos. Eles eram filhos de um sacerdote. Então, sabe aquela sensação assim, nós podemos, porque o meu pai é sacerdote, nós podemos tudo? Pode nada. Não pode nada. Por quê? Porque eles não tinham uma aliança com Jesus. Quando o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, ele fez uma nova aliança. Lembra? Na última ceia,
última Páscoa que Jesus participou com os discípulos, ele falou essas frases. Isso é meu corpo, que é partido por amor de vós. Comam, bebam, façam isso em minha memória. E este cálice é o cálice do meu sangue, da nova aliança. Então, há uma aliança. Aliança não é um contrato, é diferente. Aliança não é uma união, é diferente. Aliança é uma conexão onde as duas partes se fundem. É o casamento, por exemplo. Casamento é uma aliança entre duas pessoas. Quando um homem e uma mulher se unem em matrimônio, aqueles dois estão fazendo o quê? Estão se unindo não só fisicamente ou geograficamente para morar na mesma casa. Eles estão dizendo, eu sou seu, você é minha, né? Eu entrego a minha vida a você, você entrega a sua vida a mim. Né? Como disse aquele texto maravilhoso lá no livro de Ruth, né? O teu Deus é o meu Deus. Nós estamos entrando numa fusão tão grande que tudo que cabe agora é lealdade e fidelidade. Por isso que no casamento não tem lugar para uma terceira pessoa. Os ímpios, os pagãos, os incrédulos é que fazem essa bagunça toda que você está vendo no mundo. Mas em Cristo Jesus não existe isso. Mas voltando para a questão da aliança com Deus. 2 Coríntios capítulo 3, versos 4 a 6, diz assim: estamos confiantes de tudo isso por causa de nossa grande confiança em Deus, por meio de Cristo. Estou lendo uma tradução que é uma tradução de uma versão New Living Translation. Diz assim: não é que pensemos que somos qualificados para fazer qualquer coisa por conta própria. Nossa qualificação vem de Deus. Ele nos capacitou a sermos ministros da nova aliança. Esta é uma aliança não de leis escritas, mas do Espírito. A antiga aliança escrita termina em morte, mas sob a nova aliança é o Espírito da vida. Percebeu como é que é? Quando eu entrego a minha vida a Cristo Jesus, então eu posso usar o nome de Jesus. O nome de Jesus atua com poder. Porque eu tenho aliança com Cristo. Ele diz, a nossa qualificação, a nossa capacidade, a nossa suficiência vem de Deus. Não vem do mundo. Não vem da minha força. Não vem da minha inteligência. Não é porque eu sou pastor que eu posso expulsar demônios. Não. É porque eu sou de Cristo e eu tenho uma aliança com Cristo. É aí eu posso, então, usar o nome de Jesus para expulsar demônios. Segundo princípio, sem Cristo, as pessoas estão cegas. Sem Cristo, as pessoas estão cegas. Olha o que o texto bíblico diz em 2 Coríntios 4, versos 3 e 4. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. Olha só, se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era escrito em letra minúscula, né? O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O diabo cega as pessoas. Cega as pessoas. E cega a tal ponto que a pessoa diz assim, não existe mal, não existe maldade, não existe nada, isso é tudo uma questão psicológica, não sei o quê, esse povo é louco, precisa tomar remédio. Ok? Porque a nossa mente não compreende as coisas do Espírito, porque eles são loucura, disse o apóstolo Paulo. Ele diz, o homem natural não entende essas coisas. Precisa ser homem espiritual. O que é um homem espiritual? É alguém que entregou a sua vida a Cristo, fez com ele uma aliança, e agora em Cristo a gente enxerga. A gente enxerga. Jesus disse para Nicodemos em João capítulo 3, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ele usa o verbo ver. Não vê, porque está cego. Quem está debaixo da incredulidade, das perversões deste mundo, do paganismo desse mundo, do sincretismo desse mundo, do esoterismo desse mundo, não enxerga, não enxerga. E não adianta bater que eu quero dizer, de confrontar, né? Tentar discutir, não adianta, não adianta.
É só quando o Espírito Santo toca na pessoa. Quando a pessoa abre o coração. Quando ela diz, meu Deus, me ajuda. Ali inicia um processo. Mas enquanto ela não reconhece, ela está cega. É o que o texto bíblico diz. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes. Cegou. Então as pessoas não enxergam. E aí, essa mensagem que eu estou pregando aqui, alguém vai dizer assim, nossa, ele não entende nada, mais um ignorante na vida, é um pastorzinho ignorante. É assim que o povo trata a gente. Não tem problema, né? Porque eu sei em quem tenho crido. E ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Número 3. Quando Cristo entra em nossa vida, ele nos transforma numa nova pessoa. Olha o que o texto bíblico diz em 2 Coríntios 5,17. Isso significa que qualquer pessoa que pertence a Cristo se tornou uma nova pessoa. A velha vida se foi, uma nova vida começou. A velha vida se foi, uma nova vida começou. Uma outra tradução diz, né, que aquele que está em Cristo, nova criação é, ou nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então há um divisor de águas muito bem estabelecido. Quando eu entrego a minha vida a Cristo, eu vou viver uma nova história. E nessa nova história existem regras espirituais que não são as regras deste mundo. E quando eu falo isso, eu não estou falando de regras de igreja. Eu estou falando de regras espirituais. Do rei que manda no reino dele. O reino de Deus tem princípios diferentes dos da terra. Né? Aqui na Terra, as pessoas acreditam nisso ou naquilo, pensam isso ou aquilo, escrevem leis disso ou daquilo, e que muitas vezes são baseadas ou em experiências humanas, ou baseadas no erro e no pecado, ou baseadas nas más interpretações da vida e da história, mas não é o que Deus disse. E se você não entrega a sua vida ao Senhor e não passa a viver uma nova história, você não enxerga isso. Você vai continuar vivendo naquela velha vida, naquela velha história. Então, aquele que está em Cristo é uma nova pessoa. Aquele que pertence a Cristo é uma nova pessoa. Se é uma nova pessoa, essa nova pessoa vive sob regras espirituais. Que regras são essas? As leis de Deus escritas na palavra, que são as leis morais que você encontra no Antigo Testamento, e as palavras de Cristo que você encontra no Novo Testamento. Eu digo lei moral por quê? Porque existem leis cerimoniais e civis que não servem mais para nós. Mas as leis morais servem. Mas as palavras de Cristo estão aqui para todo sempre. Jesus disse, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Não adianta você querer mudar, não adianta você querer dizer que é diferente. O Senhor Jesus disse assim e assim que será. Então, quando aqueles 7 filhos de sacerdote foram expulsar um demônio e disseram, nós te expulsamos em nome de Jesus a quem Paulo prega, eles estavam simplesmente dizendo o seguinte para o diabo, a gente não acredita em Jesus, a gente sabe que Paulo é um missionário aí, mas é o seguinte, vão embora daqui. Ele não vai, o diabo não vai, os demônios não vão. Né? O que eles vão fazer? Eles vão ficar onde eles estão. E aí acontece toda aquela catástrofe, aquela coisa terrível que aconteceu deles fugirem, né, porque apanharam daquele homem que estava cheio de demônios. Que lições nós temos para nós? Jesus Cristo é o Senhor do mundo visível e do mundo invisível. Eu e você não enxergamos o mundo invisível. Agora você vai jogar com a sua vida? Vai jogar um jogo com a sua vida? Vai jogar dados, né, com a sua vida? Não, né? Entrega a sua vida a Cristo. Você precisa de Jesus, assim como eu preciso, todo mundo precisa. Não deixa para amanhã. Você sabe que aquilo que eu estou dizendo está entrando no seu coração como um fogo de Deus. Receba Jesus, abra o seu coração. Diga para o Senhor, Senhor, eu preciso do Senhor. Eu não quero viver baseado no que os outros acreditam. Eu quero viver baseado na minha fé em Cristo Jesus e para sempre filho ou filha de Deus. Vamos orar? Eterno Deus, em nome do Senhor Jesus, recebe esta pessoa no teu altar que está clamando por misericórdia e que está pedindo socorro. Ó Deus, salva, cura, liberta,
traz vida para esse coração tão cansado, e que o teu nome seja exaltado e glorificado, e que esta vida tenha uma nova história a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém. Pai, quero lhe falar, ansioso está o meu coração, ó Pai, venho suplicar e me derramar em adoração, pois sei que o controle está em ti. Posso descansar. Meu caminho entregarei nas mãos daquele que me amou. A morte lá na cruz venceu, levando toda a minha dor. Em Jesus posso encontrar verdade pra me libertar. Não há outro Deus, não há outro Deus, não há outro Deus como o Senhor. Pai, quero lhe falar, ansioso está o meu coração, ó Pai, venho suplicar e me derramar em adoração, pois sei que o controle está em ti. Posso descansar. Meu caminho entregarei nas mãos daquele que me amou. A morte lá na cruz venceu, levando toda a minha dor. Em Jesus posso encontrar verdade pra me libertar. Não há outro Deus, não há outro Deus, não há outro Deus como o Senhor. Não há outro Deus, não há outro Deus, não há outro Deus, meu Salvador. Meu caminho entregarei nas mãos daquele que me amou. A morte lá na cruz venceu, levando toda a minha dor. Em Jesus posso encontrar verdade pra me libertar. Não há outro Deus, não há outro Deus, não há outro Deus como o Senhor. Não há outro Deus, não há outro Deus, não há outro Deus, meu Salvador.